Olá, hoje é domingo, 23 de março de 2025. Vamos para a nossa nona aula do curso de pinball. Ia ser uma aula muito longa, então eu decidi fazer em duas partes. Vamos começar com a nossa aula de relés e solenoides, né? Então, vamos ver daqui. É, opa, é, relés e solenoides, né? Bom, todo fluxo de corrente elétrica, né? Toda vez que surge uma corrente elétrica, inevitavelmente gera um campo magnético, né? Isso é inevitável, não tem como mudar, tá? Então, quando passa, imagina que isso aqui seja um fio de cobre, né? Um fio esticado, aí tá passando uma corrente por aqui, por ele. Então, vai surgir um campo magnético. Se você pegar um pedaço de papelão com furo, botar ele aqui no meio, né? E jogar ali malha de ferro, você vai ver que ali malha de ferro, né? O pó de ferro vai ficar disperso no papelão em formato de círculos, por causa justamente desses campos magnéticos, né? Desse campo magnético que surge. Não tem como você fazer uma corrente elétrica num condutor sem formar um campo magnético. É impossível, não tem como. Uma bobina é basicamente você aproveitar esse fenômeno e tirar vantagem dele. Você vai pegar o condutor, ao invés de esticar, você vai enrolar uma forma circular, fazer várias espiras, né? E fazer circular essa mesma corrente. Então a corrente vai criar um fluxo magnético aqui, quando ela passar de novo, vai criar um outro fluxo magnético, um outro fluxo magnético, um outro fluxo magnético. Esse fluxo magnético vai se somar, vai se concatenar e vai aumentar e vai ser um somatório que vai ser um fluxo magnético muito maior do que se fosse só o condutor passando uma vez, né? Antigamente, praticamente todas as bobinas de indutores para motores, para solenoides eram feitas de cobre, tá? Só que o cobre tá entrando em extinção, tá se esgotando. Então, é o movimento de substituir o cobre por alumínio. O alumínio é muito mais abundante e muito mais barato. O problema é que ele tem uma resistividade um pouquinho maior que o cobre, porém ele é bem mais leve e mais barato, né? Então, a tendência para fins de enrolamento de motores, enrolamento de máquinas, muitas vezes o alumínio substitui o cobre. Isso é uma tendência meio que inevitável, né? Esse fio ele está nu, ele não tem uma capa isolante, não uma capa de PVC como o fio que nós estamos acostumados, porém eles passam esse condutor num verniz, esse verniz é isolante e dá um tom um pouquinho mais avermelhado ao cobre, né? Então quando você olha o fio, você está olhando na verdade o fio com o verniz, aquela coisa meio mais escura. Então esse verniz funciona como isolante. Então a bobina, apesar dos fios estarem um encostando no outro, na verdade eles eletricamente não estão encostando no outro, né? Bom, os relés eles aproveitam desse fenômeno eletromagnético para o nosso favor, né? Quando você tem essa bobina, você cria um campo magnético, né? Como já foi visto. O campo magnético vai atrair, ele vira um ímã, por isso que tem gente que chama de eletroímã. Esse campo magnético atrai, como qualquer ímã, ele atrai um metal, tá? Certos metais, né? Por exemplo, ferro, aço, ele atrai. Então você coloca aqui um pedaço de ferro, coloca aqui a nossa bobina, faz passar uma corrente elétrica nela, vai criar um campo magnético e vai atrair esse braço aqui. E esse braço vai se deslocar para cá, vai se deslocar em direção à bobina. Quando ele se desloca em direção à bobina, ele empurra essa alavanca para cima. Então, opa, desculpa. Então, esse contato que estava fechado enquanto a bobina estava desenergizada, ele vai mudar para cá. Ele vai abrir esse contato aqui e fechar esse contato aqui. Então, quando você tem uma energização ou um deslocamento desse contato, esse contato ele fica, quando a bobina está em repouso, sem corrente, ele fica aberto. Ele é normalmente aberto. É o contato NO, normal, normally open.
E esse aqui, quando está em repouso, fica fechado. E então ele é normalmente fechado, normally closed. O terminal central é o chamado terminal comum, ou seja, o terminal comum ou fecha contato para o normal aberto, ou fecha contato para o normal fechado. Como é que é um relé na prática, né? Quando você vê esses relés de placa de circuito impresso, eles estão encapsulados de uma caixa, né? Então, normalmente, esses dois terminais aqui são as bobinas do relé e esses terminais aqui são os contatos, né? Então, esse aqui é chamado de relé de PCB, relé de placa de circuito impresso, né? É o relé que você vê nesses kits Arduino e tal, né? É um relé mais comum. O que diferencia o relé do outro é é o tamanho, né, as dimensões, e principalmente a tensão de operação do relé. O relé tem uma tensão nominal, né, que ele precisa para energizar e mudar a posição da chave. Isso quer dizer o seguinte: se você tiver um relé de 40 volts, se você aplicar 40 volts, ele vai mudar de posição. A partir de 40 volts, ele vai mudar de posição. E o que era normal aberto, fecha, o que era normal fechado, abre. Esses 40 volts, como eu falei, são nominais, né? Por exemplo, um relé de 40 volts é bem provável que com 36, 38 volts já feche. E também você não vai passar muito desse valor de 40 volts, porque você pode queimar a bobina, né, do relé, queimar as espiras, né, do relé. Então, esse valor é um valor nominal, porém, deve ser respeitado, né? Esse é tipo o relé que tem na fonte lógica da Taito. O relé da fonte lógica é desse formato. E ele é um relé de 3 volts. Se você for lá na aula da fonte lógica, eu falo que é um relé de 3 volts. É um relé até difícil de achar, porque a tensão é muito baixa. Quando você precisa de mais corrente, né? Você vê que aqui é um terminal de baixa corrente. Quando você precisa de mais corrente, os fabricantes inventaram um jeito de o relé ser um relé de placa, ou seja, ser soldado na placa, o que aumenta a velocidade de produção, então diminui custos, mas ao mesmo tempo manipulando potência, né? Você vê que esse relé é de 20 amperes. Então esse aqui é um relé típico de micro-ondas. Você vê que os contatos dele estão na parte de cima. Ó. O contato de potência dele estão na parte de cima. Essa parte aqui de baixo é a bobina. Então o relé é energizado por aqui. E esse contato aqui é um contato unicamente normal aberto. Ou seja, não tem aqueles três terminais que a gente estava falando. Ele só tem o terminal comum e o terminal normal aberto. No caso aqui, é um relé de 250 volts AC. Na verdade, isso aqui é a tensão máxima que esses terminais aqui operam. Aqui não está dizendo claramente qual é a tensão de operação da bobina. É, quando você energiza a bobina, esses dois contatos aqui fecham, é um contato que aguenta até 20 amperes de corrente. É um relé de mais potência. Esse aqui normalmente aguenta menos, bem menos corrente. Ahn, esse aqui é o mesmo princípio do outro, só que esse aqui é focado para um relé de ar-condicionado. É um relé mais comum em ar-condicionado. Aqui dá para ver que a bobina dele é de 12 volts, tá? É a bobina padrão de 12 volts. E ele aguenta de 20 a 25 amperes, tem que ver a datasheet dele, mas é um relé muito usado em ar-condicionado de janela, ar-condicionado do tipo split. Esse aqui é mais comum em fornos de micro-ondas, para você ligar a resistência de grill, por exemplo, para você ligar a válvula de micro-ondas, já é um magnetron, é o relé mais comum. Ok? Mas esses são relés de circuito impresso. Os relés que a Type usa ah, uma configuração chamada octal industrial. São relés industriais. São relés desse tipo aqui. Ele era muito comum nos anos 70 e 80 na indústria, né? Hoje em dia caiu em desuso. Você tem uma base dele, ó, lembra muito a base das válvulas, tá vendo? São 8 pinos, tem um núcleo aqui guia, pino guia aqui de plástico, né? E ao redor de, opa, desculpa, ao redor dele são 8 pinos, né? São relés também de potência, né? Que são usados nas máquinas Taito. As máquinas Taito usam dois desses relés, o relé chamado relé Vira e o relé Play, que serão falados em breve numa próxima aula, talvez na aula 10 ou 11. Eu estou planejando aqui, talvez a 11, que a 10 eu vou falar mais um pouquinho de solenoides. Então, talvez o relé Vira e o relé Play eu fale na aula 11.
Aqui é uma configuração meio que padrão. Você tem a simbologia dele, 7 e 2 são bobina. Pino 7, pino 2 são bobina. Você começa a contar a partir do pino de plástico, tem um ressalto aqui, então você conta no sentido horário. Pino 1, 2, 3 até o pino 8. Pino 2 e pino 7, ó, energiza a bobina. A bobina tá, é a bobina de 12 volts. Desculpa, 24 volts. Tá, a bobina de 24 volts. Então você aplicou 24 volts aqui, você energiza o relé. Pino 8 e pino 1 são os terminais comuns, tá vendo? O pino 1 é o terminal comum desse lado aqui, dessa chave aqui. Pino 8 é o terminal comum dessa chave aqui. Esse relé ele é duplo, ou seja, na verdade são dois relés dentro de um. Então ele tem duas chaves aqui, uma aqui e uma aqui. O pino 5 é o normal fechado, o pino 6 é o normal aberto. Do lado de cá, o pino 4 é o normal fechado, pino 3 é o normal aberto, né? Lembrando que normal fechado é que quando essa bobina aqui não está recebendo energia, não está recebendo os 24 volts, o relé fica nessa posição aqui, ligando o pino 5 ao pino 8 e ligando o pino 4 ao pino 1. Quando você energiza a bobina, você vai ligar o pino 8 ao pino 6 e o pino 1 ao pino 3. Ok? Beleza. Esse relé, essa montagem aqui caiu em desuso a partir dos anos 80, 90, mas era muito comum na indústria nos anos 60, 70 e 80, né? E o que é um solenoide? O solenoide é igual um relé. Só que ao invés de você fechar um contato elétrico, você faz um movimento, você faz um mecanismo. Por isso que tem gente que chama ele de motor, motor do flipper, motor disso, motor daquilo. Não deixa de ser um motor porque faz um movimento, né? Motor vem de movimento, né? Um solenoide é basicamente formado por uma bobina, olha ela aqui a bobininha, uma carcaça metálica para concentrar o campo magnético, ou seja, para o campo magnético não ficar disperso. Vou botar aqui na frente aqui nesse. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um núcleo, não tem núcleo, é um núcleo de ar. Então o campo magnético vai ficar disperso, tudo espalhado. Para você concentrar o campo magnético, você fecha aqui, ó. Você coloca uma carcaça de metal. Então o campo magnético vai preferir, ao invés de circular pelo ar, o campo magnético vai preferir circular pelo ferro, pelo aço aqui. Então ele fecha o circuito aqui, ó. Começa aqui, termina aqui. Começa aqui, termina aqui. É a carcaça metálica do relé. Um núcleo ou êmbolo com o terminal para acoplar o mecanismo. Então você tem um núcleo, aqui um êmbolo. Quando você energiza essa bobina aqui, cria um campo magnético que puxa, fa, opa, puxa brutalmente esse êmbolo, ok? E faz o movimento. Quando você desenergiza, ele precisa voltar ao estado inicial. Então entra o quê? Uma mola de retorno. Você precisa de uma mola de retorno, meu Deus. Ok, então agora vamos ver de novo, né? Aqui nós temos, resumindo, uma bobina, os fios, né? Isso aqui é um solenoide genérico, tá? Não é um solenoide de pinball não, tá? Peguei na internet, tá aqui nesse endereço. É sempre bom você colocar de onde pegou a sua informação, né? Até como questão de justiça, né? Você está usando a imagem, o mínimo que você pode fazer é dar crédito, né? Enfim, você tem uma bobina, tem uma carcaça metálica concentrando o campo magnético. Você tem um núcleo que é atraído pelo solenoide, gerando movimento. Você tem uma mola e repara que o núcleo aqui tem um rasgo aqui para você acoplar o mecanismo que você quer atuar, né? Seja a trava elétrica de um carro, se bem que trava elétrica de carro é um motorzinho mesmo que tem um motor elétrico, não é um solenoide, mas poderia ser. A trava elétrica do carro poderia ser uma bobina desse tipo, né? Vamos agora a um caso real, né? O que que é um caso real? Aqui você tem a base de madeira, né? Onde ocorre o jogo. O que você vê como jogador é essa peça metálica aqui, o kicker, né? E o sensor da bola, né? Quando a bola passa pela canaleta e chega aqui, ela comprime esse arame, que tem uma função de alavanca. Esse arame está mecanicamente fixado à microchave, a essa alavanquinha aqui da microchave. Então, quando você abaixa essa alavanca, você fecha a microchave manda a informação
Para a CPU, para o computador do pinball vai fazer o quê? Vai energizar essa bobina vai puxar o núcleo, puxar o êmbolo, opa, deixa eu voltar, vai puxar o núcleo, vai puxar o êmbolo, é, que consequentemente vai dar uma pancada na bola, né? Ele vai puxar essa alavanca aqui e esse aqui está tudo acoplado. Ele vai dar uma pancada da bola e vai expulsar a bola da canaleta, né? É o que o kicker faz. Repara que o kicker tem um espaçamento aqui, entendeu? Para quando ele bater aqui expulsando a bola, ele não empurrar o sensor. O sensor está sempre entre esses dois espaços aqui, né? Então aqui nós temos a estrutura metálica solenoide, né, que funciona como carcaça metálica, a estrutura de aço da solenoide, e prende aqui por meio de parafusos a bobina. Essa bobina tem um núcleo um êmbolo, uma mola de retorno e um link de nylon. Esse link aqui é uma pecinha de nylon, de material, é um polímero, né? E esse aqui é o que faz o acoplamento mecânico entre o mecanismo do kicker, propriamente dito, e o êmbolo do solenoide, né? Uma peça que não está sendo vista aqui, ainda não foi falada, é que existe uma bucha aqui entre o solenoide e o núcleo para evitar desgaste. Essa bucha é chamada capa de núcleo, ou em inglês sleeve, ou sleeve ou capa de núcleo. Essa capa de núcleo ela pode ser de bronze ou pode ser de teflon, né? Antigamente usava bronze, hoje atualmente se usa teflon. Mas isso é assunto para a próxima aula, né? Por hoje, por essa aula aqui já está de bom tamanho. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.